Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar alguma coisa hoje para as nossas reflexões a respeito do capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Está em São Mateus, no Evangelho de Mateus. Lembrando aqui, para não levarmos em conta somente a questão literal, em vários momentos aqui fala-se de dar ao próximo esmola, que era o costume, de antigamente, realmente de dar um dinheirinho, uma moedinha para aquele que está precisando de alguma coisa. Mas nós já temos uma compreensão muito maior a respeito disso. Compreendemos que não apenas a prática da caridade ao próximo, da caridade material, que consiste em auxiliar o próximo naquilo que ele necessita de maneira mais urgente, um dinheiro, uma certa quantidade de dinheiro para comprar uma alimentação, ou a própria alimentação, ou ainda mantimentos para que a própria pessoa faça o seu alimento, mas também a prática da caridade espiritual. Ou seja, de doarmos um tempinho, de doarmos a nossa paciência, de doarmos uma palavra de carinho ao próximo que está passando por necessidade. Então existem muitas maneiras que nós aprendemos isso, de fazer a prática da caridade. E este capítulo todo, Kardec inseriu no Evangelho a respeito da prática da caridade, ou seja, do auxílio, de como levar o auxílio ao nosso próximo. E deixa bem claro aqui nesse início a importância de não fazermos alarde de quando praticamos a caridade, de quando auxiliamos o nosso próximo. Porque muitas pessoas adoram ficar contando daquilo que fez, contando para os outros que fez e deixou de fazer. Isso é um sinal de orgulho, isso é um sinal que a pessoa quer se mostrar ao outro que está praticando o bem, que está levando o bem para alguém. Não há necessidade de fazer isso. Jesus nos recomendou que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Isso significa que nós devemos, na medida do possível, das nossas capacidades também, levar o auxílio ao nosso próximo, mas de maneira sutil. E muitas vezes ainda temos que prestar atenção se nós não estamos ofendendo aquele que nós estamos ajudando. Porque muitas pessoas ainda, achando que estão praticando o bem, que estão levando a caridade para o próximo, uma alimentação, uma cesta básica, e utiliza aquele momento da prática da caridade para se impor sobre a pessoa, para querer impor um outro comportamento, ou para chamar a atenção de maneira muito assintosa, de uma maneira grave, do que o outro está fazendo de maneira errada, tal. Naquele momento em que nós vamos levar o auxílio ao nosso próximo, não é o momento de se fazer cobranças em relação ao comportamento do outro. É lógico que não podemos perder a oportunidade de sempre
acompanhado da caridade material, também exercitarmos o momento para caridade espiritual, caridade moral. Aproveitar aquele instante para saber quais são as dificuldades daquela criatura e dar uma palavra de aconselhamento para ela. É totalmente diferente. Eu já presenciei pessoas que com esse querendo praticar a caridade, praticando a caridade, mas querendo impor em relação ao outro, né? E o outro, numa posição de submissão, fica até constrangido quando recebe esse tipo de ajuda, entre aspas. Muitas vezes nós estamos prejudicando ao invés de ajudar, agindo dessa maneira. Um outro ensinamento que nos chama a atenção neste capítulo do Evangelho refere-se à questão da ingratidão. Nós somos, infelizmente, nós temos esse desejo em nossa intimidade de esperar uma recompensa, de esperar um muito obrigado, de esperar uma palavra de carinho pelo aquilo que nós fizemos ao nosso próximo. Nós esperamos um aperto de mão, um abraço, não nos momentos atuais que estamos passando, mas a gente sempre espera um sorriso, né? Ou seja, a gente espera que a outra pessoa agradeça aquilo que nós estamos fazendo. Esse é um grande erro, porque nós não devemos praticar a caridade material ou moral para o nosso próximo esperando algo em troca. Não devemos agir dessa forma. Eu confesso que muitas vezes eu caí nesta armadilha, né, esperando pelo menos um muito obrigado por aquilo que eu havia feito, achando, né, que eu estava levando bem para o próximo tal, e o sujeito nem obrigado falou. Mas o que vem para o nosso conforto e para o nosso aprendizado, o ensinamento da doutrina espírita, é justamente esse. A prática da caridade, ela é de uma mão só, ela é única, ela não depende do retorno do outro. Então nós não devemos esperar nada do nosso próximo. Se vir um obrigado, um sorriso, ótimo, né? Vai massagear o nosso ego um pouquinho, mas não é esse o objetivo. E naquele momento em que eu tive a oportunidade de passar por isso, em seguida, né, a gente fica pensando, nossa, mas nem um muito obrigado, né? E em seguida já vem um pensamento dos ensinamentos doutrinários, dos espíritos que orientaram a codificação, para que nós estamos em aprendizagem. Nós devemos aprender com esses acontecimentos. Tudo aquilo que veio naquele momento era para que eu compreendesse a essência da prática da caridade. Fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Um dia, com muito esforço e boa vontade, nós atingiremos esse estado de evolução espiritual e moral, onde nós vamos olhar para o nosso próximo simplesmente como irmãos que são e carecedores de ajuda, praticaremos essa ajuda sem esperar nada em troca. Esse é o objetivo. Essa é a compreensão que nós precisamos tirar disso. Me recordo algumas vezes que um amigo que sempre fazia visita aos asilos e conversava com aqueles senhorzinhos, né, que estão internados nos asilos, e alguns deles reclamando, né, que toda a sua vida sempre ajudou os filhos, as filhas, tal, e nesse momento em que se encontram no asilo, não apresentam gratidão nenhuma por tudo aquilo que foi feito aos seus filhos. Nenhuma visita, muitas vezes, eles recebem. E eles tinham essa reclamação. É uma reclamação até que justa, né? Diante do que um pai espera dos seus filhos. Mas ali fica uma grande lição. Quando nós praticamos o bem para o nosso próximo,
quando nós praticamos o bem, quando cumprimos com os nossos deveres em relação aos nossos filhos, nós não devemos esperar nada em troca. Nós devemos simplesmente trabalhar nesse sentido e pedir a Deus que aquele que recebeu o auxílio, a ajuda, faça bom proveito e aquilo melhore a sua vida. Esse é um grande entendimento, uma grande lição que fica para a gente. Faz parte do estudo de hoje, a questão da ingratidão. Para nós encerrarmos, quero fazer uma pequena leitura que consta no item a beneficência. E ela é assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Olha que ensinamento e que lição, porque muitas e muitas vezes, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos passando, ficando mais tempo em casa, evitando contato, evitando sair quando isso for possível, nós vamos ficando sozinhos e passamos a receber informações negativas de manhã, à tarde e à noite da mídia, diante dos acontecimentos do nosso país e do mundo. E assim nós vamos ficando de maneira depressiva, nós vamos ficando muito chateados e começamos apenas a focar a nossa distração nesse tipo de informação. E isso nos prejudica muito. E olha a lição que vem desta pequena passagem que eu li. O remédio contra as aflições da vida, a prática da caridade. Mas então alguém pode falar, mas eu compreendo que é importante eu praticar ajuda a alguém, mas eu não posso nem sair de casa. Mas olha, nós não precisamos sair de casa para praticar a caridade. Está ao alcance de todos nós um telefone, um aparelho de telefone celular, onde nós podemos ligar para um familiar, para um amigo, para um conhecido e conversar com ele, saber como que as coisas estão, o que está acontecendo, se estão bem, se estão precisando de ajuda. Nós temos condições de fazer isso. E nós nos deixamos levar por essa situação difícil e nem coragem para pegar num telefone e ligar para o nosso colega, para o nosso amigo, nós temos. Então, olha só outra lição aqui. Vamos parar de ficar olhando somente para os nossos problemas, somente para o nosso umbigo, somente ao nosso redor, e vamos buscar praticar a caridade, ligando para um amigo, conversando com ele, distraindo e quem sabe levando uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, ou naquele momento em que nós estivermos conversando com esse amigo, com esse conhecido, ele pode até abrir o seu coração e falar de alguma necessidade que ele está passando, que ele não tem coragem de falar e de expor. Aqui nós entramos numa outra lição que está inserido nesse capítulo: os infortúnios ocultos. O que significa isso? Significa que os infortúnios ostensivos, aquele que está evidente, que a pessoa passa necessidade, que bate na sua porta pedindo ajuda, isso é evidente. Aquelas pessoas que são auxiliadas por uma instituição como o Centro Espírita André Luiz faz, isso é evidente, são pessoas cadastradas que passam por necessidade. Mas e os infortúnios ocultos? Aqueles que a pessoa está passando por isso, talvez um amigo, um conhecido, um familiar, e a gente não tem conhecimento, e a gente fechado em nosso casulo, em nossa casa, nós não acessamos isso, e perdemos a grande oportunidade de auxiliar aquele que tem necessidade. Então, meus amigos, mais uma lição preciosa no estudo desse capítulo do Evangelho. Vamos buscar olhar para o nosso próximo, praticar a caridade, mesmo trancados em casa, isso é possível.
somente depende de um pouquinho de boa vontade. E olha, mudança de pensamento e de foco. Vamos parar de ficar focando somente em notícias que nos desanimam, que nos destroem. Isso significa, não é ser omisso, não é não ter atenção aos acontecimentos do mundo. Não é isso. O que eu quero dizer é que passemos a olhar ao nosso próximo, ao nosso redor, mais perto da gente, procurando ajudar aquele que está próximo, nosso vizinho, nosso familiar, o nosso amigo. Vamos fazer um pouquinho que é possível ser feito e que está ao nosso alcance. E se todo mundo fizer isso, imagine quanto bem será praticado em nossa sociedade. Meus irmãos, agradeço muito a oportunidade de estarmos conectados neste momento e de podermos levar um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus para todos nós. Vamos à nossa oração de encerramento? Elevemos o pensamento. Mestre Jesus, mais uma vez pedimos que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, que possamos ter em mente a respeito da importância de levarmos a boa palavra e a caridade ao nosso próximo, que tenhamos sempre em mente a importância de termos pensamentos positivos, pensamentos que nos enchem o coração de esperança de dias melhores. E dessa maneira tenhamos força para superar e suportar as dificuldades da nossa existência. Assim seja. Meus amigos, tenham um dia excelente e até a próxima.